Sejam muito bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Mundo das Ideias, com o tema Slavoj Žižek. Compare a reação à crise financeira de setembro de 2008 com a Conferência de Copenhague de 2009. Salvar o planeta do aquecimento global. Alternativamente, salvar pacientes com AIDS, salvar aqueles que morrem por falta de recursos para tratamentos e operações caras, salvar crianças famintas e assim por diante. Tudo isso pode esperar um pouco, mas o chamado de salve os bancos é um imperativo incondicional que exige e recebe uma ação imediata. O pânico aqui foi absoluto. Uma unidade transnacional e apartidária foi imediatamente estabelecida. Todos os rancores entre líderes mundiais esquecidos, momentaneamente, a fim de evitar a catástrofe. Podemos nos preocupar quanto quisermos com as realidades globais, mas o capital é o real de nossa vida. Em resumo, o capitalismo se transformou em uma ideologia que não admite alternativas viáveis, porém não está preparado adequadamente para lidar com desafios significativos nas áreas ambiental, científica e social. Slavoj Žižek, um pensador que se autodescreve como uma espécie de comunista, paradoxalmente, admira os escritos da fervorosa defensora do capitalismo Ayn Rand. Influenciado por figuras como Lacan, Hegel, Freud, Kant e Heidegger, Žižek não apresenta uma teoria abrangente, mas sim desafia os pressupostos da era contemporânea. Ele questiona conceitos tidos como sagrados, como a tolerância e a democracia, o que levou a revista conservadora National Review a rotulá-lo como o filósofo mais perigoso do Ocidente. Em seu livro de sucesso Vivendo no Fim dos Tempos, Žižek argumenta de forma dramática que o capitalismo liberal está à beira de uma crise, apontando os 4 cavaleiros do Apocalipse, que sinalizam seu fim: a crise ecológica, subestimada na sua visão, as implicações da revolução biogenética, que mercados e governos não conseguirão controlar, gerando novas divisões sociais entre os que podem pagar por manipulação genética e melhorias físicas e mentais, e os que não podem, as disputas por recursos naturais, alimentos e água, e o crescimento explosivo das divisões sociais e exclusões. Žižek começa sua análise explorando o conceito freudiano de mal-estar na civilização, Unbehagen in der Kultur. 2 décadas após a queda do Muro de Berlim, ele observa que o capitalismo liberal não realizou as utopias esperadas, e em muitos ex-países comunistas, políticos comunistas têm obtido sucesso nas eleições. Embora o socialismo, como foi praticado, tenha fracassado, a transição para o capitalismo tem apenas exposto suas falhas, argumenta Žižek, comparando-o ao homem que sonha em fugir com sua amante, mas se desilude quando a realidade não o satisfaz. Há uma grande desordem sob os céus, mas relutamos em admitir isso. Angústia do fim dos tempos. No livro Vivendo no Fim dos Tempos, Žižek adota os 5 estágios do luto de Elisabeth Kübler-Ross para analisar a crise contemporânea. Ele argumenta que há um intenso branqueamento ideológico para negar as mudanças em curso, enquanto a raiva se manifesta em protestos contra a ordem capitalista global e o fundamentalismo religioso. A fase de barganha surge com novas discussões sobre economia política e um ressurgimento do pensamento marxista. A depressão é resultado de eventos aparentemente aleatórios sem significado cosmológico claro. Do caos emergem chamados por novas formas de participação e emancipação, visto que o capitalismo falhou em representar verdadeiramente a vontade popular. Žižek critica a transformação do capitalismo de suas raízes éticas protestantes para uma cultura de consumismo e inveja, onde problemas sociais são tratados através de transações financeiras. Ele vê o capitalismo não apenas como uma economia, mas também como uma ideologia profundamente arraigada que depende da fé em instituições como o dinheiro. Žižek critica até o cinismo ideológico contemporâneo que obscurece as verdadeiras crenças do capitalismo, comparando-o ao sentimentalismo religioso
encoberto pela realidade econômica no passado. Ele cita Walter Ben Michaels para argumentar que os liberais focam muito em questões como racismo e sexismo, negligenciando críticas fundamentais ao próprio capitalismo. Referindo-se à mídia, como os programas de viagem de Michael Palin na BBC, ele sugere que até mesmo formas aparentemente apolíticas de entretenimento são permeadas pelas crenças capitalistas que moldam nosso mundo. Para Zizek, a caricatura de capitalistas gananciosos deve ser substituída por um entendimento da implacável força do capital como uma entidade impessoal que se reproduz sem considerar a ecologia ou o bem-estar humano. Ele alerta que salvar bancos e a ordem capitalista frequentemente é priorizado sobre a necessidade urgente de salvar o planeta e suas pessoas, o que torna o capitalismo uma ideologia que ameaça a sobrevivência a longo prazo. Mantendo as aparências. Ao escrever sobre o Wikileaks, Zizek argumenta que seu verdadeiro alvo não são apenas estados individuais ou políticos, mas a estrutura de poder como um todo, incluindo aqueles que são considerados críticos aceitos do poder, como a imprensa e organizações não governamentais. Para ele, o sucesso do Wikileaks não está apenas na exposição de segredos, mas no fato de que revelou que a ordem estabelecida não pode mais se manter ou se controlar como antes. Ele destaca que o impacto não está na surpresa das revelações, mas na perturbação da capacidade de manter as aparências públicas. Zizek ilustra seu ponto mencionando o caso de um sacerdote italiano suspenso pelo Vaticano por se declarar homossexual em uma entrevista, enquanto centenas de casos de abuso por parte de outros padres não receberam a mesma punição. Ele usa uma observação de Baudrillard para enfatizar que, na era moderna, muitas vezes o que importa é a aparência, não a realidade. O filósofo também discute o estado falido do Congo, apontando que o caos aparente é, na verdade, alimentada por senhores da guerra financiados por empresas estrangeiras de mineração, cujos minerais são usados em produtos como computadores e celulares. Ele critica a visão simplista que culpa a selvageria local, argumentando que as causas profundas estão nas operações das empresas globais. Apesar de sua crítica ao capitalismo global, Zizek não é anti-americano. Ele expõe a hipocrisia europeia que se agarra a princípios morais elevados enquanto depende secretamente dos Estados Unidos para lidar com questões de estabilidade global. Enquanto a Europa se vê como o bastião civilizado do progresso humano, ele sugere que isso só é possível porque os Estados Unidos assumem o papel de fora da lei, necessário para manter essa estabilidade. Essas reflexões de Zizek revelam sua análise incisiva das dinâmicas de poder global, destacando como as aparências públicas e as narrativas dominantes muitas vezes obscurecem as realidades profundas e estruturais que moldam nosso mundo contemporâneo. O fracasso da tolerância. Um dos principais motivos pelos quais Zizek não é bem aceito pela esquerda socialista tradicional são suas opiniões decididamente incorretas. Uma delas diz respeito à tolerância. Ele não é fundamentalmente contra a tolerância, mas questiona a percepção contemporânea, que vê o racismo principalmente como um problema de intolerância. Para Zizek, muitos problemas são erroneamente enquadrados como questões de intolerância, enquanto deveriam ser vistos como questões de desigualdade, exploração ou injustiça. Ele critica o fato de que a resposta padrão para esses problemas seja promover a tolerância em vez de buscar a emancipação, engajamento político ou mesmo formas mais diretas de resistência. Zizek argumenta que há uma cegueira generalizada entre os liberais ocidentais que defendem o multiculturalismo e a tolerância, pois muitas vezes ignoram as causas econômicas e sociais subjacentes da intolerância. Ele sugere que a intolerância muitas vezes surge de condições de marginalização econômica e social e que, se essas pessoas
tivessem igualdade de direitos e oportunidades econômicas, sua intolerância poderia diminuir. O filósofo critica a relutância dos liberais em criticar o islamismo, por exemplo, por medo de serem vistos como desrespeitosos às crenças religiosas. Ele argumenta que a adesão à crítica ao multiculturalismo e à tolerância só funciona enquanto não se é diretamente afetado por suas falhas. Quando as pessoas começam a sofrer diretamente as consequências negativas da falta de integração cultural, como no caso dos ataques a homossexuais por imigrantes muçulmanos nos Países Baixos, muitos acabam se alinhando a partidos de direita que promovem políticas restritivas à imigração. Zizek critica a visão superficial da tolerância como uma maneira descafeinada de ver o outro, sugerindo que não aborda adequadamente as complexidades das diferenças culturais e sociais. Ele aponta que nossa tolerância muitas vezes é mal compreendida pelos fundamentalistas, que interpretam a aceitação superficial como um sinal de fraqueza ou condescendência. Em resumo, Zizek argumenta que a ênfase exclusiva na tolerância como princípio social falha em abordar as raízes profundas dos conflitos culturais e sociais, sugerindo que uma análise mais crítica e engajada com as questões de desigualdade e injustiça é necessária para uma verdadeira mudança social. Zizek critica a democracia contemporânea por simplesmente refletir e reforçar a ideologia dominante, impulsionada por interesses corporativos. Ele argumenta que aqueles mais investidos na ordem vigente estão predispostos a defender as falsidades que a sustentam. Segundo ele, apenas os desfavorecidos têm a liberdade de expressar a verdade sem filtros, pois não têm nada a perder. Para Zizek, a tarefa atual é criar uma nova forma de distância em relação ao Estado, uma espécie de ditadura do proletariado reinventada, que proteja o que ele chama de área comum. Esta área inclui o ambiente natural, a biogenética e a cultura, todos vistos como bens universais da humanidade que não devem ser explorados ou apropriados por interesses particulares. Contudo, Zizek reconhece que tentativas passadas de organização comunitária muitas vezes falharam devido à natureza humana, especialmente nosso desejo de possuir e dominar. Essas tentativas resultaram em regimes totalitários que reprimiram a criatividade e a liberdade. Ele enfatiza a necessidade de uma abordagem realista, baseada na natureza humana como ela é, não como gostaríamos que fosse. As contradições e a complexidade presentes em Vivendo no Fim dos Tempos não são apenas características do estilo de Zizek, mas também reflexos do nosso tempo atual. Assim como Hegel, Zizek acredita que a filosofia oferece uma perspectiva crítica sobre todas as áreas do conhecimento humano, como política, sociologia, psicologia e economia. Para ele, a filosofia é uma disciplina capaz de influenciar e moldar o mundo, à semelhança do que Nietzsche descreveu como a rainha das disciplinas. Pois bem, por hoje é só. Caso tenha gostado, dê aquele like maroto, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre! No canal do pensamento, debatendo a existência, a busca do conhecimento é a nossa resistência. Resistência! A nossa resistência, sim.